Quando fui ordenado ao ministério do Evangelho, eu fiz um voto que é adotado por praticamente todos os pastores. É um voto divino e está escrito na segunda epístola de Timóteo, capítulo 4, começando o primeiro versículo. Timóteo, segunda epístola, capítulo 4, versículos 1 a 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo. E se o apóstolo Paulo estivesse escrevendo hoje, ele diria que chegou a hora em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Eu não era um jovem quando fui chamado para o ministério do Evangelho. Na verdade, foi há apenas 15 anos e meio que fui ordenado ministro. Eu tinha 47 anos naquela época. Como muitos de vocês sabem, sou médico e clínico geral. E dei minha vida no trabalho médico missionário no Sudeste Asiático, também por um período de tempo, no Reino Unido. Foi uma vida que valeu a pena viver, e eu só agradeço a Deus pela oportunidade maravilhosa que Ele me deu. Para ser um médico missionário, e olho para trás em homens e mulheres, um para o reino de Deus, como resultado do impulso da obra médico-missionária. Foi meu privilégio batizar muitas dessas pessoas. E é uma verdadeira honra ser uma testemunha da fé de Deus, onde as testemunhas são poucas. E eu quero dizer a vocês, nessas nações, onde as religiões orientais do islamismo, hinduísmo e o budismo são primordiais, é um caminho difícil para a mensagem cristã. Mas Deus tem seu verdadeiro povo em todas essas nações. E eu agradeço a Ele por nos ter conduzido a muitos desses indivíduos. Nunca esquecerei quando me perguntaram para aceitar a ordenação ao ministério. Sendo médico, foi uma tremenda surpresa para mim. Eu não esperava por isso. Eu não tinha pensado nisso. Era verdade que 10 anos antes, quase 10 anos antes, meu irmão gêmeo Colin foi ordenado ao ministério do Evangelho. E eu sei a alegria que isso trouxe para nossa família. Somos adventistas do 7º dia de 4ª geração, Colin e eu. Mas nenhum membro da família Standish havia sido ordenado ao ministério do Evangelho até aquele ano, 1970, quando Colin foi ordenado. E quando você é um gêmeo idêntico, você conhece seu irmão muito bem. E eu nunca poderei esquecer o profundo impacto que isso teve sobre mim. Quando percebi que Deus realmente havia chamado Colin e que ele havia entregado sua vida completamente ao poder do Espírito Santo em sua vida, eu podia ver a diferença entre ele e eu. E então, quando esse chamado inesperado para o ministério veio, eu estava um pouco hesitante em saber como responder a esse chamado. Talvez a primeira coisa que veio à minha mente foi o que meus filhos pensariam. Meu filho mais velho, na época, tinha 17 anos e os outros tinham 15 e 13. Eles sabiam como o querido e velho pai era na cozinha, não como ele era diante de uma congregação como a que temos aqui. Muitas vezes pode ser muito diferente. E pensei comigo mesmo, não quero que meus filhos pensem que o padrão para o ministério deve ser terrivelmente baixo se o pai pode ser pastor. Então meu filho mais velho estava estudando na Austrália e então escrevi uma carta para ele. Ele tinha 20 anos na época e eu escrevi uma carta para ele e disse a ele o que tinha acontecido
e eu disse: Steve, o que você acha da ideia? Você sabe que às vezes os filhos podem ser os maiores amores da sua vida. Você sabe. E ele respondeu e disse: pai, eu ficaria muito orgulhoso de você se você aceitasse a ordenação. Você não sabe o quão importante isso foi para mim. Mas eu também escrevi para Colin e eu disse: Colin, o que você acha desse chamado para a ordenação? Porque eu respeitei muito a opinião dele. Afinal, ele é 20 minutos mais velho que eu. Então eu tenho que admirá-lo. E ele respondeu e fez apenas 2 comentários. Ele disse: Russ, por favor, não aceite este chamado, a menos que você esteja preparado para colocar sua medicina como secundária em sua vida. Oh, sim, você pode ser um médico missionário, mas nunca deve voltar apenas para ganhar dinheiro em um consultório. Mesmo que você pudesse dizer: bem, estou testemunhando aos pacientes, você deve colocar seu chamado para o ministério como primordial, a menos que esteja preparado para fazê-lo. Por favor, não aceite. E então ele disse em seu segundo conselho: eu sei que você não buscou a ordenação para o ministério. Ele estava certo nesse ponto. Portanto, só posso presumir que é um chamado direto de Deus. E seria uma questão terrível rejeitar o chamado do Senhor. Então fiquei com poucas opções. Eu sabia que esse era um conselho piedoso e sábio. E no dia da minha ordenação, no 6º dia de dezembro de 1980, fiz uma oração a Deus, jurando que acontecesse o que acontecesse, contanto que Ele me desse fôlego, ou até que Ele viesse, que em seu poder eu queria ser um servo seu. E quando ouvi o voto de ordenação ao qual dei meu consentimento, é claro que reconheci que havia deveres impostos a um ministro ordenado para fazer precisamente o que eu concordava em fazer naquele voto solene e sagrado: pregar a palavra. E então, para repreender, corrigir, exortar, com toda a longanimidade, não nos esqueçamos desse aspecto e da doutrina. Em outras palavras, na verdade, é muito fácil para nós reprovar e fazê-lo com base no erro. É até possível para nós. Devemos admitir ter o que parece ser um ministério de reprovação, mas em nossos corações não há longanimidade. Não há gentileza de Jesus, não há amor por Ele. Estamos apenas dizendo, talvez corretamente, como é, e assim deveríamos. Mas o propósito deve ser o mesmo de Jeremias, que estudamos ontem à noite, para a redenção do povo de Deus e para o mundo. E eu sei que vocês estão orando para que essa seja a maneira como minhas apresentações hoje sejam feitas. Porque eu amo o povo de Deus. Ao vir aqui para a igreja Rolling Hills e para muitas outras igrejas em todos os continentes, ainda é a melhor família para se pertencer, não é? Deus tem seu povo em todos os lugares, e aqueles de nós que viajam para todos os continentes, tem sido um privilégio pregar a palavra. Podemos ver o pequeno remanescente se unindo sob o poder de Deus, e é uma experiência emocionante. Não esperamos ver a maioria. Essa nunca foi a promessa ou a previsão de Deus. Mas o seu remanescente está se preparando e se preparando para o tempo terrível que está por vir. O tema desta apresentação é a festa das trombetas. E eu quero ler de novo, como o pastor O leu no capítulo 23 do livro de Levítico e do versículo 24, e em diante fale aos filhos de Israel, dizendo: no 7º mês, no 1º dia do mês, vocês terão um sábado, um memorial, um toque de trombetas e uma santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis nele, mas oferecereis uma oferta queimada ao Senhor. Houve 3 séries de festivais. O festival da primavera, no 1º mês do calendário judaico, que começava no 14º dia do 1º mês, como você verá se apenas olhar para o capítulo 23
do livro de Levítico e o 5º versículo, no 14º dia do mês à noite, é a Páscoa do Senhor. Curiosamente, a Páscoa não era um sábado cerimonial, e assim tinha que ser, porque nunca os judeus teriam permitido uma execução em um sábado cerimonial. Mas o dia seguinte foi como você verá no 6º versículo em diante. E no 15º dia, que é o dia depois da Páscoa, do mesmo mês é a festa dos pães ázimos para o Senhor. 7 dias vocês devem comer pães ázimos. É o primeiro dia. No primeiro dia vocês terão uma santa convocação. Vocês não farão nenhum trabalho servil nele. Era um dia de sábado. E então no 16º dia veio a terceira festa. E nós lemos sobre isso no 10º versículo. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que eu vos dou, e ceifareis a sua colheita, então sereis salvos. Traga um molho das primícias da sua colheita ao sacerdote, e ele moverá o molho diante do Senhor para ser aceito por você. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá para que aqui estivessem 3 dias consecutivos. No 14º dia do primeiro mês, nas festas da primavera, que seria a Páscoa. No 15º dia, era o início da festa dos pães asmos, que era um dia de sábado cerimonial. E então, no dia seguinte, o 16º dia do mês, seria a festa das primícias. Que tipo maravilhoso dos 3 dias em que Jesus foi colocado na cruz do Calvário na sexta-feira. Ele descansou no túmulo de José de Arimateia durante o sábado do 15º dia. E no 16º dia, a festa das primícias indicava que ele seria as primícias daqueles ressuscitados dos mortos. Muitas pessoas hoje, mesmo na igreja adventista do 7º dia, estão de alguma forma se envolvendo em ventos de doutrina e acreditam que Cristo morreu na quarta-feira e ressuscitou no fim do dia de sábado, e eles acreditam que este é um grande testemunho contra aqueles que dizem que Jesus não ressuscitou no primeiro dia da semana, portanto não há validade para os cristãos dizerem que estão adorando no domingo porque Cristo ressuscitou naquele dia. Irmãos e irmãs, não precisamos distorcer as Escrituras. Se pegarmos esses 3 dias que foram o tipo, houve apenas 2 noites entre eles. Além disso, a Bíblia ensina claramente que não houve 3 dias e 3 noites, dias completos e noites completas. Pois se você for até o capítulo 24 do livro de Lucas, que aborda a experiência de Jesus no caminho de Emaús, você se lembrará de que Cleopas e seu amigo não reconheceram Cristo e estavam tentando explicar isso a Cristo, do qual ele tinha sido o centro. E assim eles disseram no versículo 21, mas nós confiávamos que tinha sido ele quem deveria ter redimido Israel. E além de tudo isso, hoje é o 3º dia desde que essas coisas foram feitas. Eles estavam andando no primeiro dia da semana. Isso é absolutamente claro nas Escrituras. Agora você pode cortar da maneira que quiser, mas não há como começar na quarta-feira e chamar o próximo domingo de 3º dia da semana. De jeito nenhum. E quando os adventistas do 7º dia ouvem a declaração da Igreja Mundial de Deus, que é contrária à palavra mais clara das Escrituras, o que há de errado conosco? Especialmente quando o Espírito de profecia confirma que Jesus morreu na sexta-feira. Meus queridos irmãos e irmãs, vocês podem dizer que é uma questão pequena, mas todo erro leva à apostasia. É a ponta fina da cunha do diabo, e eu oro para que, se houver algum indivíduo aqui que esteja ouvindo esta mensagem, neste auditório ou fora deste auditório, que tenha sido enganado pelos sofismas sem fundamento de outros a respeito deste assunto, ou como eu oro para que estudemos a palavra de Deus quando algo novo surge, algo que é uma espécie de toque nosso, interesse, meus queridos irmãos e irmãs, coloquem suas cabeças nas Escrituras e no espírito de profecia
e então descubram o que é verdade e creiam nisso. E então esses foram os primeiros festivais, aqueles festivais poderosos em torno da morte de nosso Salvador e sua ressurreição. E então, é claro, houve o festival de verão da Páscoa, 50 dias depois. Mas agora estamos nos festivais de outono, ou festivais de outono, como poderíamos chamá-los neste país. E esses festivais começou no primeiro dia do 7º mês, como acabamos de ler. E você notará como foi o início desses festivais. No 7º mês, no primeiro dia do mês, tereis um sábado, memorial de sonido de trombetas e santa convocação. E então nos diz no versículo 27 e também no 10º dia do 7º mês. Então há 9 dias entre o primeiro dia do mês, o 7º mês e o 10º dia do 7º mês. Haverá um dia de expiação. Será para vós uma santa convocação. E afligireis as vossas almas e oferecereis uma oferta queimada ao Senhor. Estamos vivendo hoje, meus queridos irmãos e irmãs, é onde estamos. Este é um dia para a aflição das almas. Um dia para examinarmos nossos corações sob a orientação do Espírito Santo e a mensagem de Sua palavra, para que possamos nos preparar para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui nos é dito que há 3.500 anos, Deus instituiu a festa das trombetas. Por toda a terra de Israel, mesmo antes de ser dividida, no primeiro dia do 7º mês, essas trombetas foram tocadas por toda a terra, para que nenhuma alma estivesse despreparada para o dia da expiação. Esse foi um dia em que o povo de Deus teve que se examinar. Este foi um dia de julgamento poderoso, e antes desse julgamento houve um período de preparação séria. Os judeus compreenderam precisamente o que era simbolizado pelo toque das trombetas. E eles entenderam exatamente qual era o significado do dia da expiação. O fato incrível é que, excluindo os adventistas do 7º dia, nenhuma outra igreja da cristandade entende a mensagem do serviço do santuário. E há uma razão para isso, e essa é a doutrina pagã da imortalidade da alma. Em nenhum lugar nas Escrituras somos ensinados que um homem vai para o céu ou para o inferno quando morre. E então ele deve ser julgado antes que essa decisão seja tomada. Os católicos foram mais longe. E eles têm um estado de purgatório, onde se você pagar dinheiro suficiente ou rezar sinceramente o suficiente, então talvez o pobre indivíduo que está em um estado de tormento possa ser tirado desse estado e de alguma forma ajudado a entrar no céu, como se outros pudessem fazer algo pela nossa salvação. Mas os judeus entenderam exatamente. Eu quero ler para vocês da Enciclopédia Judaica, o artigo é a expiação, e é isso que ele diz. Os primeiros 10 dias de Tishri, que é o 7º mês, que é o primeiro dia do mês, até o 10º dia do mês, tornaram-se os 10 dias penitenciais do ano. Quero olhar o mais longe que puder nos olhos de todos que estão aqui. Neste dia antitípico de expiação, aprendemos que estamos no tempo do período penitencial na história da Terra. A intenção era agora lembrar que estou lendo da Enciclopédia Judaica com a intenção de provocar uma mudança perfeita de coração. Eu não poderia expressar a experiência do novo nascimento melhor do que isso. E para fazer Israel como criaturas recém-nascidas, não estou lendo um manual adventista do 7º dia. Estou lendo a Enciclopédia Judaica. O ápice seria alcançado no dia da expiação, quando o maior presente da religião, a misericórdia condescendente de Deus, seria oferecido ao homem. A ideia também se desenvolveu nos círculos judaicos de que no primeiro dia de Tishri, que é o dia do soar das trombetas, o sagrado ano novo e o aniversário da criação, as ações do homem eram julgadas e seu destino era decidido. E que no 10º dia de Tishri, o decreto do céu foi selado.
O selo do Deus vivo foi colocado na testa daqueles que clamam e suspiram pelas abominações feitas na igreja de Deus. A enciclopédia continua dizendo: Deus sentado em seu trono. A enciclopédia judaica: Deus sentado em seu trono para julgar o mundo ao mesmo tempo, juiz defensor. Ou poderíamos usar o termo advogado especialista e testemunha. Abre o livro de registros, ele é lido, a assinatura de cada homem sendo encontrada nele. A grande trombeta soou. Uma voz mansa e suave é ouvida. Os anjos estremecem dizendo: Este é o dia do julgamento, porque os seus ministros não são puros diante de Deus. Assim como um pastor reúne seu rebanho, fazendo-o passar sob sua vara, assim Deus faz com que toda alma viva passe diante dele, para fixar o limite da vida de cada criatura e para preordenar seu destino. No dia de Ano Novo, que é o primeiro dia do 7º mês, o decreto é escrito. No dia da expiação é selado quem viverá e quem morrerá. Mas penitência, oração e caridade podem evitar o decreto maligno. Isso foi tirado da enciclopédia judaica, página 286. Se ao menos os cristãos de hoje entendessem o antitípico dia da expiação, da mesma forma que os judeus claramente entenderam o significado do dia da expiação. Não é de se admirar que a trombeta tenha sido tocada alta e clara por toda a terra, para que homens e mulheres pudessem se preparar para este dia do julgamento, o dia da expiação. Eles tiveram 9 dias de preparação antes que o 10º dia chegasse. E aqueles que não fizeram tal preparação foram expulsos da congregação do povo de Deus. Estamos vivendo no dia antitípico do sopro da trombeta. Vamos nos voltar para o profeta Joel. Joel capítulo 2. E os 2 primeiros versículos. E vamos ler sobre o sopro da trombeta nos últimos dias. Joel 2, versículos 1 e 2. Tocai a trombeta em Sião. E soem o alarme no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra. Porque o dia do Senhor vem e está próximo, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, como a alva que se espalha sobre os montes. Irmãos e irmãs, onde a trombeta deveria ser tocada? Era para ser tocada em Sião. O que é Sião? Essa é a igreja de Deus. Por que foi necessário tocar a trombeta em Sião? Porque havia pecado. E pecado abundante na igreja de Deus. E quando Deus olhou para estes últimos dias da história da terra, Ele viu as abominações em sua igreja. E Ele chama seus homens e suas mulheres, aqueles a quem Ele ordenou para tocar a trombeta. Toque alto em Sião. Como eu oro para que cada querido irmão e irmã que se recusa a tolerar tal ataque, que critica aqueles chamados a levar tal mensagem, perceba que eles estão chamando homens e mulheres a recusar-se a cumprir seu dever para com Deus. Que abandono de dever é quando os homens são chamados para o ministério do Evangelho ou são ordenados para o presbitério de igrejas e não tocam a trombeta em Sião no tempo em que ela deve ser tocada. É um tempo para tremer. O que significa, porém, um dia de escuridão e de melancolia, um dia de nuvens e de densa escuridão. Isso se refere àqueles que não estão prontos para a vinda de Jesus. Que tragédia é que homens e mulheres que reivindicam o nome de adventistas do 7º dia não estão preparados. Não haverá pessoas nesta terra que estejam em escuridão tão profunda quanto aquelas que conheceram a gloriosa luz da palavra de Deus. Quão importante é reconhecermos que estamos vivendo nos últimos dias da história da terra, pois estamos vivendo naqueles dias em que Deus fala ao seu povo. Em Amós lemos como será para aqueles que conhecem a verdade de Deus, mas que a rejeitaram nestes dias. Se eu fosse te fazer uma pergunta, talvez eu devesse
Deixe-me ver as mãos de todos os que desejam o dia do Senhor. Deixe-me ver suas mãos erguidas, aqueles que realmente desejam o dia do Senhor. Deixe-me ler para você. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Estou lendo Amós capítulo 5 e versículo 18. Ai de vocês que desejam o dia do Senhor. Isso não está falando para aqueles que são verdadeiros e fiéis a Deus. Está falando, no entanto, para os adventistas. Não há dúvida sobre isso. Eles alegam desejar o dia do Senhor, mas eles não fizeram uma verdadeira profissão dessa fé. Eles não fizeram nenhuma preparação para esse tempo. Para que serve isso para você? O dia do Senhor é escuridão e não luz. Vá para o versículo 20. O dia do Senhor será escuridão e não luz. Mesmo muito escuro e sem brilho nele. Que advertência para aqueles que reivindicam o nome de adventistas do sétimo dia. Que advertência! Nada será mais sombrio do que o dia do retorno de Cristo, se não estivermos prontos. Ouço homens hoje que estão pregando até mesmo dentro da igreja de Deus, que todos nós fomos salvos na cruz. E a menos que rejeitemos ativamente essa salvação, nós a temos. Que fachada! E se eu disser... Porque basta olhar para 5 virgens loucas. Elas desejavam o dia do Senhor. Elas eram verdadeiras adventistas em um sentido da palavra. Elas o desejaram. Nunca por um momento elas rejeitaram aquela salvação. Elas bateram na porta para entrar. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, eles não afligiram suas almas. Não houve uma verdadeira preparação para a vinda do Senhor, e eu oro para que, se houver aqueles que estão ouvindo esta apresentação que foram enganados ao acreditar que é tão fácil ser salvo, tudo o que você precisa fazer é se abster de negligenciar a salvação que lhe foi dada na cruz. Sem arrependimento, nem sequer existia naquela época. Se isso fosse verdade, por que a Escritura testificaria em 1 Coríntios capítulo 15? 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Vós ainda estáis nos vossos pecados. Se todos nós fomos salvos na cruz, como isso poderia ser uma declaração verdadeira da Escritura? Irmãos e irmãs, companheiros adventistas do sétimo dia, não se deixem enganar. Não se deixem enganar. Se Cristo não tivesse ressuscitado dos mortos, você estaria perdido. E um homem que se levanta, qualquer homem que se levanta e informa que você é salvo pela morte de Cristo, e a menos que você ativamente rejeite isso, você tem salvação, é contrário às palavras mais claras da Escritura. Se você ler o próximo versículo, então também os que dormiram em Cristo estão perecidos. Porque Cristo teve que ser ressuscitado dos mortos. Ele teve que ser ressuscitado dos mortos para que pudesse completar a obra da expiação no lugar santíssimo do santuário celestial. Essa é a razão pela qual ele teve que ser ressuscitado dos mortos. Nossa expiação não foi completada na cruz. Se fosse, então esta passagem da Escritura seria totalmente inválida. Essa é a verdade, seria inválido. E então, meus irmãos e irmãs, é hora de pedirmos um claro, assim diz o Senhor, antes de aceitarmos qualquer nova doutrina. Leia Grande Conflito 595 para confirmar esse fato. Grande Conflito, página 595. E aqui vemos no livro de Amós que haverá aqueles que alegam desejar o dia do Senhor, mas não estão preparados, não ouviram o sopro da trombeta, não estão sob a graça de Deus e seu poder, não tiraram o pecado de suas vidas. Oh, sim! Não nos enganemos, somos salvos pela graça e somente pela graça. Efésios 2 e os versículos 8 e 9 afirmam isso muito, muito claramente. Mas há uma condição sob a qual Deus concede sua graça. Tão importante era essa condição que com sua própria mão ele a escreveu naquelas tábuas de pedra no segundo mandamento e mostrando misericórdia, que é graça,
a milhares daqueles que me amam e guardam meus mandamentos. A misericórdia é a base total da nossa salvação. Mas amar a Deus e guardar seus mandamentos, que são termos sinônimos, são as condições sob as quais Ele concede essa graça, que sozinha nos traz salvação. E grande parte da igreja cristã perdeu os ensinamentos mais claros da palavra de Deus a esse respeito. Isaías 58, versículo 1. Tenho certeza de que as pessoas aqui não precisam ser lembradas dessa mensagem. Mas por que tem que haver um alto clamor entre o povo de Deus? É porque nossa igreja está cheia de abominações. Essa é a razão. Isaías 58, versículo 1 diz: clame em alta voz, não poupe, levante a sua voz como uma trombeta, este é o toque das trombetas, e mostra ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Muitas pessoas me dizem que quando pregamos sobre os pecados na igreja de Deus, quando alertamos o povo de Deus para que se arrependa, isso é tão desamoroso, tão anticristão, como discutimos ontem à noite. Nós discutimos repetidamente. Cristo reprovou o pecado no mundo diariamente. Nós mostramos isso. No livro O Maior Discurso de Cristo, página 102, ele expôs os sofismas traiçoeiros dos rabinos, que eram seu trabalho diário, bem como ministrar a multidão que se aglomerava ao seu redor. Volte e leia aquela passagem importante que mostra o dever duplo de cada ministro do Evangelho. Mas as pessoas ouvem essas mensagens e dizem: oh, elas soam tão duras. Meus queridos irmãos e irmãs, as mensagens que trago a vocês, Deus colocou em meu coração como uma mensagem de amor, quando Deus queria contar às igrejas caídas da Babilônia, pois era a sua última mensagem, a mensagem do alto clamor de Apocalipse 18, como ele os descreve no 2º versículo: e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. Irmãos e irmãs, estas são palavras de Deus. Quando ele olha para a apostasia nas igrejas hoje, ele diz que elas são habitações de demônios. Além disso, eles são o refúgio de todo espírito imundo e o esconderijo de toda ave imunda e odiosa. Os cristãos de hoje não reconhecem mais a pecaminosidade do pecado. Eles não têm ideia de como Deus vê os pecados na igreja, onde os homens estão em grande pecado. Eles promovem a morte de bebês não nascidos. Eles promovem o casamento de homossexuais. Cada coisa vil e assustadora é assumida por uma causa na igreja cristã hoje como se fosse amorosa. Deus diz que essas cenas nos levarão à destruição. No fim do mundo, qualquer um com algum amor irá alertar, pregar contra essas proclamações assustadoras do pecado e viver dentro das igrejas cristãs e dentro da nossa própria igreja em particular. Porque uma igreja que adota essas doutrinas e essas práticas pagãs, que em apresentações anteriores eu enunciei, se tornaram a habitação de demônios. Por exemplo, se eu pregar isso, ou alguém pregar que pecaremos até que Jesus venha, esse é um serviço oferecido ao diabo e somente ao diabo. Porque há apenas um Deus neste universo que não tem poder para dar vitória sobre o pecado. E esse é o diabo. Ele não poderia nos salvar de um único pecado. Ele não poderia nos dar poder para a vitória sobre um único pecado. E quando os homens indicam que Deus não tem poder para nos livrar do poço do pecado, eles estão pregando um culto sobre seu Deus, que é o diabo. Eles podem ser do mais alto nível na igreja de Deus, mas eles estão pregando um culto do diabo. E eles estão convidando o diabo e seus anjos para suas congregações. É uma coisa terrível que uma igreja se torne habitação de demônios.
Mas as pessoas dizem que isso é muito duro. Meus queridos irmãos e irmãs, Deus é amor. As 3 maiores palavras, quando colocadas em conjunto em toda a língua inglesa, não há palavras maiores que Deus é amor. E ainda assim, muitas pessoas acreditam que não é amoroso. Pregar o que Deus disse tornou-se a habitação dos demônios. Este é o alto clamor para o mundo. Acabei de pregar o alto clamor para a Igreja de Deus, Isaías 58. É importante que saibamos a diferença. Uma é para a Babilônia e a outra é para o Israel apóstata. Muitas pessoas dizem que a Igreja Adventista do 7º dia se tornou Babilônia. Há muito espírito de profecia, meus queridos irmãos e irmãs, para contradizer esse fato. Mas há uma coisa que eu quero dizer. O Israel apóstata é muito mais repreensível que a Babilônia. Mais repreensível porque tivemos a luz. Nós tivemos a luz. Deus nos dará mais e mais luz à medida que aceitarmos a velha luz. Mas como Ele pode dá-la hoje quando estamos rejeitando a velha luz? Muitas pessoas estão. E é muito importante que entendamos a distinção, porque ainda assim, com toda a sua corrupção, com todo o seu laodiceanismo, e isso é pecado profundo, nossa igreja é a depositária da verdade de Deus. Tenho visto homens e mulheres trazidos por novos pastores de teologia. Eles não aprenderam a verdade em sua pureza com eles. Mas de alguma forma, quando eles entraram na igreja de Deus, alguém apresentou a eles a verdade real de Deus e eles aceitaram de todo o coração. Mas você pode ir a qualquer outra igreja da cristandade e há pessoas maravilhosas nessas igrejas, filhos de Deus. É por isso que o chamado de Deus é sair delas, sair dessas igrejas caídas, meu povo. Eles são o povo de Deus, cristãos maravilhosos. Mas eles têm que aprender que Deus, nestes últimos dias, os está chamando para a pureza de sua fé. Longe de todas essas práticas pagãs e para as poderosas verdades da palavra de Deus. Tem que lembrar disso. Mas você pode procurar essas igrejas pelo próximo milênio e nunca encontrará o depositário da verdade de Deus. Pois eles não têm isso. A Igreja Adventista do 7º dia ainda tem isso. Não sei por que ainda é considerada o único objeto da consideração suprema de Cristo. Agora, toda vez que digo isso, há aqueles que ficam parados e dizem, ele está falando sobre a estrutura ou a organização. Eu não disse isso. Eu disse a Igreja Adventista do 7º dia. Não concordo que a Igreja Adventista do 7º dia e a estrutura da conferência sejam a mesma coisa. É a totalidade do povo de Deus. E muito em breve será purificado, porque estamos muito abaixo na sacudidura. E quando a sacudidura estiver completa, haverá uma separação tão grande. De um lado, a minoria que será selada com o selo do Deus vivo, e a maioria que aceitará a marca da besta e se tornará parte da Babilônia. E naquele momento a estrutura será varrida, como nos é dito em Mensagens Escolhidas. Volume 1, páginas 204 e 205, elas valem a pena serem lidas. Muito importante será varrido. Claro que deve ser varrido. Temos uma estrutura hierárquica que não é de Deus. A irmã White disse em 1903 que foi a maior decepção de sua vida. Você quer dizer maior do que a decepção de 1888? Foi o que ela disse. Porque ela podia ver como essa estrutura ditatorial se tornaria algo que seria uma maldição para a Igreja de Deus. E quando Deus tem uma igreja pura, depois que a aprovação de sua igreja é encerrada, Ele não poderia ter uma estrutura dobrada. Não poderia, porque então não seria uma igreja purificada. E então a irmã White afirma claramente que isso deve ser varrido. Nunca nos esqueçamos desse fato. E então, quando falo do 7º dia do ministério, sim, estou falando hoje de uma igreja que contém o remanescente do povo de Deus, mas também tem pessoas que estão longe do remanescente. Afinal, quando olho para os 9 testemunhos, esses testemunhos não são para a igreja metodista. Esses volumes, eles não são para a igreja episcopal ou a igreja batista. Meus queridos irmãos e irmãs,
esses 9 volumes de testemunhos para a igreja. Esses 9 volumes são para a igreja adventista do sétimo dia. E se os adventistas do sétimo dia, ou a igreja neste ponto, eram todas pessoas puras, nós não precisávamos dos testemunhos. Esses testemunhos nos dizem que havia pessoas impuras na igreja adventista do sétimo dia. E como precisamos desses testemunhos hoje? Jeremias capítulo 4, versículos 5 e 6. Jeremias capítulo 4, versículos 5 e 6. E lá lemos: declarai em Judá e publicai em Jerusalém, sempre símbolos da igreja de Deus, e dizei: tocai a trombeta na terra, clamai, reuni-vos, dizei, reuni-vos, e vamos para as cidades de defesa, levantai o estandarte em direção a Sião. Este é um tempo de guerra, há um chamado para ficar sob a bandeira ou o estandarte do príncipe Emanuel, um chamado para a guerra. Se você for até o versículo 19, leremos até o 25 deste capítulo 4 de Jeremias, lemos isto: minhas entranhas, estou com dor no meu próprio coração. Meu coração faz barulho em mim. Não posso ficar em paz, porque ouviste, ó minha alma, o som da trombeta, o alarme da guerra. Destruição após destruição é gritada, pois toda a terra é destruída. De repente minhas tendas são destruídas e minhas cortinas em um momento. Até quando verei o estandarte e ouvirei o som da trombeta? Porque o meu povo é insensato. Eles não me conheceram, são crianças idiotas e não têm entendimento. São sábios para fazer o mal, mas para fazer o bem não têm conhecimento. Olhei para a terra, e eis que era sem forma e vazia, e os céus, e não tinham luz. Olhei para as montanhas, e eis que tremiam, e todas as colinas se moviam levemente. Olhei, e eis que não havia homem, e todas as aves do céu tinham fugido. Estas são profecias dos últimos dias. Muito claro, é hora de nos colocarmos diante do estandarte do Senhor. Voltemos para Joel capítulo 2. Lemos o que Deus quer que façamos neste momento. Joel capítulo 2, desta vez leremos os versículos 15 a 19. Tocar a trombeta em Sião, santificar um jejum, convocar uma assembleia solene. É o que foi convocado aqui hoje. Meus irmãos e irmãs, fomos chamados para uma assembleia solene. E espero que entendamos o quão solene é esta assembleia. Hoje, ajuntai o povo, santificai a congregação, reuni os anciãos, ajuntai as crianças e as que mamam nos seios. Saia o noivo da sua câmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes e os ministros do Senhor entre o pórtico e o altar. E digam: poupa, Senhor, ao teu povo, e não entregues a tua herança ao opróbrio, que os pagãos deveriam governar sobre eles. Quando vamos às igrejas da Babilônia, estamos permitindo que os pagãos para nos governar. Quando nossos hospitais de porteiro lá no Colorado, junte-se ao Hospital das Irmãs da Caridade e escolha o CEO católico romano do Hospital das Irmãs da Caridade sobre todo o Hospital Adventista do sétimo dia e católico romano combinados. Então fizemos precisamente isso. Os pagãos estão governando sobre nós, pois o catolicismo romano, meus queridos irmãos e irmãs, é uma religião pagã com um verniz de cristianismo. Praticamente todos os serviços blasfemos na Igreja Católica Romana podem ser rastreados até a Babilônia. O grande ministro presbiteriano de meados do século XIX, Alexander Hislop, em seu livro As Duas Babilônias, provam isso sem sombra de dúvida. Oh, se os presbiterianos de hoje soubessem quem é o poder do anticristo, eles caíram no engano jesuítico a respeito do anticristo e a respeito do arrebatamento. Outro engano jesuítico, e a respeito das versões da Bíblia, outro engano jesuítico. É por isso que o protestantismo hoje deixou de protestar.
E tenho certeza de que todos vocês sabem o que acontece quando você tira a palavra protesto do protestante. Você fica com uma terra miserável. Isso é tudo o que lhe resta, isso é tudo o que resta hoje no protestantismo. E eu venho de uma longa herança protestante e parte meu coração dizer isso. Mas Joel continua: que os sacerdotes e os ministros do Senhor chorem entre o pórtico e o altar. Não há choro suficiente entre o pórtico e o altar. Deveríamos estar orando com corações partidos pelo povo de Deus. Ó Senhor, poupa teu povo e não entregues tua herança ao opróbrio para que os pagãos os governem. Porque eles diriam entre os povos: onde está seu Deus? Então o Senhor será zeloso em sua mão e terá piedade de seu povo. Sim, o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos enviarei trigo, vinho e azeite, e deles sereis fartos. E não mais vos farei opróbrio entre os pagãos. Tudo para que aquele dia venha e venha rápido. Mas hoje há muitos que não estão ouvindo a trombeta. E há 4 razões pelas quais os homens não estão ouvindo a trombeta. Vamos voltar para Ezequiel 33. E lá veremos uma razão pela qual as pessoas não estão ouvindo a trombeta. Hoje, Ezequiel 33, começaremos no versículo 3, falando do vigia sobre os muros de Sião, ministros de Deus. Se quando ele vir a espada vir sobre a terra, ele tocar a trombeta e avisar o povo, então todo aquele que ouvir o som da trombeta e não se importar, se a espada vier e o levar embora, seu sangue será sobre sua própria cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se importou, seu sangue será sobre ele. Mas aquele que se importa entregará sua canção. Há homens e mulheres hoje na igreja de Deus que estão ouvindo a trombeta, não tantos quanto deveriam, e eles estão ouvindo alto e claro. Mas o que eles fazem é, assim que ouvem, tapar os ouvidos com os dedos. Eles não querem nada da trombeta. Eles vão perder suas almas. E se eu não avisasse o povo de Deus sobre esse estado perigoso, eu estaria sendo negligente com meu dever. Noé pregava sobre muitas coisas agradáveis, mas se recusava a mencionar que um dilúvio estava chegando. Que tipo de profeta Noé teria sido se ele pregasse parte da palavra de Deus, mas não a verdade presente? Isso é necessário, e a verdade presente era para o seu dia. Um dilúvio estava chegando preparado para entrar na arca. E se ele tivesse falhado em mencionar isso, não importa quão bom o resto de seus sermões tivesse sido, ele teria sido um servo infiel de Deus. E então passamos a ver a segunda classe de pessoas, versículo 6. Mas se o vigia vir a espada vir e não tocar a trombeta, e o povo não for avisado, se a espada vier e levar qualquer pessoa dentre eles, ele é levado embora em sua iniquidade, mas seu sangue eu requererei da mão do vigia. Então aqui estão 2 classes diferentes de pessoas. Uma que ouviu a trombeta e tapou seus ouvidos. Os outros, pessoas pobres, iam à igreja semana após semana e nunca ouviam nem mesmo um pequeno gemido da trombeta. Eles estarão perdidos porque têm a obrigação de procurar a trombeta, mas o vigia terá o sangue deles nas mãos. E então há um terceiro grupo que encontramos em Jeremias 42, versículos 13 a 16. Jeremias capítulo 42, 13 a 16. Mas se disserdes que não habitaremos nesta terra que está na igreja de Deus, nem obedecerdes à voz do Senhor vosso Deus, dizendo não, mas iremos para a terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos o som da trombeta, nem teremos fome de pão, e ali habitaremos. E agora, portanto, ouvi a palavra do Senhor, vós, remanescente de Judá. Isto é falar para aqueles que pensam que são parte do remanescente. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: se vocês decidirem entrar no Egito e forem peregrinar lá, em outras palavras, se vocês começarem a adotar práticas e formas de adoração babilônicas e pagãs, então acontecerá que a espada que ele temia os alcançará lá na terra do Egito, e a fome da qual vocês estavam com medo os seguirá de perto lá no Egito,
e lá vocês morrerão. Veja, há uma terceira classe que sente que precisa sair da igreja de Deus. Temos que ir embora. Não queremos ouvir a trombeta, então vamos para longe. Não apenas onde ela está sendo tocada, apenas ocasionalmente, mas para um lugar onde ela nunca será tocada. Essa é a terceira classe. E então chegamos à quarta classe, 1 Coríntios capítulo 14. E versículo 8 primo. Coríntios capítulo 14, versículo 8. Porque se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Você sabe que há pessoas hoje na Igreja de Deus que alegam estar pregando a antiga fé adventista do sétimo dia estabelecida, a verdade presente. Mas é uma versão melosa. Eles não estão tocando a trombeta em chamados claros ao arrependimento e à reforma. Tudo o que eles estão fazendo é ficar parados. E as pessoas não sabem o que isso significa, não sabem se é um chamado para a guerra ou se é apenas alguém praticando suas escalas nas trombetas. Meus queridos irmãos e irmãs, é hora dos homens de Deus pararem de brincar com a trombeta, mesmo que a peguem. Eles precisam segurar a trombeta e com todo o fôlego que Deus lhes deu em ambos os pulmões, devem soá-la clara e alto para que não haja confusão. Mas hoje, queridos irmãos e irmãs, o que estamos fazendo? Bem, acredito que estamos fazendo tudo para destruir nossos jovens. Eles não estão ouvindo a trombeta. Mesmo poucos deles estão ouvindo totalmente solto. E essas coisas que fazemos, nós fazemos pensando que os mantemos na verdade de Deus, e quanto mais baixamos os padrões, quanto mais encontramos que chegamos a um estágio em que nossos jovens não estão mais servindo a Deus. Por que deveriam? Eles nunca ouviram a verdade. As pessoas dizem que nossos jovens estão deixando a verdade. Eles não estão. Eles nunca nem ouviram para sair. Eles não estão rejeitando a verdade porque não ouviram a verdade. Oh, eu imploro em todo o mundo, especialmente na minha terra natal, cuide dos nossos jovens, e estou falando com cada mãe e pai que ama o Senhor. Se algo sai da Conferência Geral para os jovens, é maligno, a menos que se prove o contrário. Estou dizendo isso da forma mais clara que posso. E eu disse aos irmãos no escritório da Conferência Geral que isso era assim. Deixe-me verificar isso. Tenho aqui um trimestral da Escola Sabatina para jovens, publicado pelo Departamento de Ministérios da Igreja, como era naquela época da Conferência Geral, no segundo trimestre de 1994. Meus queridos irmãos e irmãs, quero que vocês ouçam como é o céu, de acordo com o trimestral da Escola Sabatina para Jovens. Segundo quarto, 1994. É assim que é. Você faz um saque de 400 milhas por hora bem no canto da quadra. Com reflexos rápidos, seu oponente chega lá. Isso é o paraíso. Esporte competitivo, estilo de vida hedonista, isso atrairá os jovens para o céu. Cracks, e seu oponente arrebate fundo no seu backhand e corre para a rede. Rápido como um pensamento, seu corpo musculoso responde e você acerta um passe estridente na linha. Seu oponente mergulha de corpo inteiro e faz um voleio de queda. Você corre, apenas pega a bola e a arremessa sobre a cabeça dela. Ela salta 12 pés no ar e a joga supersonicamente na sua quadra. Você ri e a aplaude. Que recuperação! E o placar do jogo ainda está empatado em 56 sets. Isso é tênis no céu. Você tem jogado cricket. Isso não significará nada para os americanos. Com os anjos da guarda de Don Bradman, um jogador de cricket australiano. Clive Lloyd, um jogador de cricket das Índias Ocidentais. E Ian Botham, um jogador de cricket inglês. Beisebol com o anjo de Baby Ruth. Agora você está entendendo. E futebol com peles. Você nunca está amarrado, nunca. E você planeja ir e praticar jogo ofensivo com o anjo que supervisionou cada movimento que Michael Jordan já fez. Esta é a comida da Conferência Geral para nossos jovens.
Ninguém se machuca ou fica doente. Seus amigos, que eram médicos na terra, estão desempregados. Louvado seja o Senhor. Eles passam seu tempo pulando de planeta em planeta, viajando por outras culturas, contando suas histórias. E diretores de funerárias, todos eles tiveram que se reciclar. Eles são instrutores de esqui e músicos. Na quadra de vôlei, outro dia, o time de gigantes dos patriarcas pré-dilúvio enfrentou os 144. Vocês sabem quem eles são, entre parênteses, com o nome dos 144 mil da geração final. Jesus veio para dizer olá e foi substituído no seu time. Meus queridos irmãos e irmãs, essa foi a lição de domingo para nossos jovens. Você pode dizer, estou apenas escolhendo. Não. Quinta-feira, você e eu esperando em uma fila para entrar no céu, logo atrás de Sansão. É assim que chegamos ao céu? Sansão, o anjo está dizendo, você cometeu muitos erros graves. A única razão pela qual você está aqui é porque você pediu perdão no final. Cometeu muitos erros, então você e eu seremos lembrados no céu de nossos pecados nesta terra. O céu seria um inferno se isso ocorresse. É isso que isso ensina, e será uma punição por causa disso, porque o anjo, como resultado disso, o anjo chama uma mulher enorme e furiosa. Então vamos encontrar uma mulher realmente enorme e furiosa, com rolos no cabelo, e diz: Sansão, eu gostaria que você conhecesse a mulher que será sua esposa. Então haverá casamento no céu. Haverá mulheres furiosas com rolos no cabelo. Isso já me desanimou. Sansão parece horrorizado. Então as pessoas vão ficar com cara de horror no céu. Estou lendo para você o boletim trimestral da Escola Sabatina para Jovens. Em seguida, o anjo traz uma mulher que se parece com a irmã mais nova e mais bonita da supermodelo Claudia Schiffer. De longe, a mulher mais bonita que você poderia imaginar. Eu sou a próxima pessoa na fila e não consigo acreditar na minha sorte. O céu vai ser um lugar de sorte, sabe? Mas o anjo lhe diz, você cometeu muitos erros graves. Eu sou o castigo dela. Meus queridos irmãos e irmãs, eu poderia continuar e continuar. Diga que você está gastando uma vida inteira apenas cortando as ondas em um planeta que está cheio de água, com essas ondas de 100 pés. Não é hora de nos levantarmos e pensarmos o que estamos fazendo com nossos jovens. Como os pais podem permitir que seus filhos aprendam esse absurdo e esse lixo diabólico que só os afastará de sua recompensa eterna? Como eles podem fazer isso? É tão difícil. Como podemos ir para a Universidade La Sierra? Junho, mês do orgulho gay e lésbico. E aqui está uma lista completa de livros que você pode comprar na livraria da universidade. O que estamos tentando fazer? Estamos deliberadamente privando nossos jovens de seus lar celestial. Ou o que estamos fazendo na União Britânica, este é o segundo trimestre do ano passado, 1995, revista Encounter da União Britânica. Temos artigos aqui que não vou ler para você, mas um artigo inteiro sobre a bênção de Toronto. Agora estou surpreso. Falei em Toronto ano passado e ninguém na plateia, na congregação, jamais tinha ouvido falar da bênção de Toronto. Mas foi daí que ela veio. Todos com quem falo na Austrália sabem sobre essa blasfêmia. Serviços onde as pessoas riem, e riem é chamado de riso sagrado. Às vezes apenas riem, e riem, e riem, e riem. E alguns rolam no chão e mugem como vacas, ou latem como cães. Isso é suposto elevar e adorar nosso Senhor. E ainda assim isso diz o que faríamos. O que faríamos se um derramamento tão grande do Espírito Santo viesse sobre nós? Espírito Santo. E na mesma edição, o diretor de comunicações da Columbia Union Conference escreveu um artigo planejando uma mudança na adoração. Eu não conseguia acreditar no que li naquele artigo,
porque ele diz em parte todos os 5 sentidos na adoração. Use todos os 5 sentidos. Normalmente a adoração se concentra apenas no ouvinte, e então ele continua dizendo que dê às pessoas a chance de dar as mãos e experimentar a alegria do toque. Você vê que é isso que eles estão dizendo, e então continua dizendo: dê a eles faixas coloridas para olhar palavras significativas, para dizer pão delicioso, para comer sucos para beber e aumentar. É isso que estamos oferecendo na British Union para os nossos jovens. Nossa escola secundária local em Melbourne, uma das escolas secundárias adventistas locais. Isso foi para as séries 8 e 9. Bedrock Bash, local dos Neanderthals. Viaje de volta aos tempos pré-históricos, quando os dinossauros vagavam pelas selvas e pântanos. Vista-se para impressionar e pegue um companheiro. Essas são as séries 8 e 9. Competição de sósias e sons semelhantes aos de Flintstone. Boliche em Boulder, Grand Prix de carros bípedes, pintura em cavernas, rock and roll, dança tribal, hambúrgueres de brontossauro. Essa é a Nunawading Adventist College. Lembre-se de que muitas escolas de ensino médio, são chamadas de faculdades, se forem particulares, na Austrália. Eu poderia continuar com pão fresco. Eu também poderia contar como o sábado é quebrado e sobre os desbravadores que são convidados a distribuir folhetos na tarde sagrada do sábado, para anunciar o próximo mercado de artesanato. Em outras palavras, vendas no mercado de artesanato no dia do Santo Sábado. E assim poderíamos continuar. Não há sentido em adicionar exemplos. Irmãos e irmãs, estamos em profunda apostasia. Meus queridos amigos, Deus está chamando você e eu para tocar a trombeta. Sopre alto em Sião, por amor ao povo de Deus e ao nosso Senhor. Que Ele o abençoe enquanto você assume essa importante e sagrada tarefa.